Bom dia a todos. É o Roberto Santos falando. Agradecemos a participação na teleconferência de resultados da Porto Seguro referente ao segundo trimestre do ano. No segundo trimestre, primeiro semestre de 2019, nossa rentabilidade cresceu impulsionada principalmente pela elevação do resultado dos negócios financeiros e serviços, pela expansão do resultado das aplicações financeiras. Na operação de seguros, houve um recuo nos prêmios decorrentes dos ajustes técnicos de preços do seguro automóvel realizado em 2018, em razão da queda nas frequências de roubos de veículos. Por outro lado, apesar da economia do país ainda apresentar baixo crescimento, aumentamos nossa frota segurada em 200 mil veículos quando comparado ao mesmo período do ano passado. Vale destacar também o crescimento de 10% dos seguros de vida e saúde e de 24% da carteira de riscos financeiros. Quanto ao resultado operacional, consideramos positivo o índice combinado de 93,4%, permanecendo 2,5 pontos abaixo da média dos últimos 5 anos. Do outro lado, em sinistros, houve uma melhora em comparação ao primeiro trimestre, principalmente em função da diminuição dos sinistros de automóveis em mais de 4 pontos, apesar do aumento em relação ao segundo trimestre de 2018, período em que a sinistralidade foi muito baixa. O índice desse trimestre ficou abaixo da média histórica e dentro do patamar que consideramos adequado frente aos nossos objetivos estratégicos e de rentabilidade. As despesas administrativas e operacionais de seguros também apresentaram bons resultados e ficaram estáveis nesta primeira metade do ano, explicado pelo aprofundamento e expansão dos nossos esforços para aumentar a eficiência operacional. Acreditamos que o nosso foco em otimizar custos seja uma alavanca relevante para ampliarmos nosso potencial de crescimento. Os negócios financeiros e serviços também seguiram expandindo seus resultados, principalmente através da maior contribuição das operações de crédito e da redução dos custos associados à Conecra, cuja operação foi encerrada recentemente. Uma novidade importante neste trimestre foi a implementação em abrangência nacional do co-brand para os seguros de automóvel. Trata-se de um novo modelo de oferta dos nossos produtos e marcas que gera oportunidade de intensificação de ganhos de eficiência operacional e ampliação do potencial de ofertas das 3 marcas. Outra notícia importante do período foi a escolha da Porto Seguro como a melhor empresa da Bolsa no segmento Finanças, realizado pela Infomoney. Concluindo, estamos satisfeitos por encerrar a primeira metade do ano de 2019 com aumento do lucro líquido acima de 10% e elevação da nossa rentabilidade. Nosso maior desafio hoje é acelerar o crescimento dos negócios e, para isso, estamos aprimorando a oferta dos produtos, preservando o foco na diferenciação, inovação e rentabilidade, alinhados às necessidades e preferências dos clientes. Acreditamos que os mercados em que atuamos ofereçam diversas oportunidades a serem ampliadas com a retomada do crescimento econômico. Agora eu peço ao Marcelo Picanço para detalhar mais os resultados da nossa operação. Muito obrigado. Obrigado a todos pela presença e interesse na companhia. Gostaria de passar para o slide 5 e ressaltar nosso crescimento de receitas e explicar um pouco dos fenômenos que estão por trás. De fato, esse foi um trimestre, nós tivemos um maior desafio na expansão de receitas e ele veio basicamente em função de um ajuste técnico realizado na carteira de automóvel, que é o nosso seguro que responde por cerca de 63% do total de prêmios emitidos. Isso, obviamente, está abaixo do nosso crescimento histórico, mas eu gostaria de ressaltar que esse não é um problema de competitividade intrínseco, visto que nós, nos últimos 12 meses, expandimos a frota segurada em 200 mil veículos, atingindo aí cerca de 5,2 milhões de veículos. Nosso desafio no automóvel veio na esteira de um ano de 2018, onde tínhamos um aumento de preço relativo, tínhamos tendo na primeira metade, seguido por uma queda de frequência que ficou mais intensa na segunda metade do ano, levando a reduções de prêmios relativos a isso. Ao contrário de outros setores, onde o preço basicamente acompanha a inflação ou se mantém entre a inflação e zero, nossa ciclicidade do nosso mercado faz com que em movimentos de redução de risco
tenhamos essa questão relacionada aos prêmios e às receitas. Por outro lado, em outros seguros, conforme já temos dito que é nosso objetivo estratégico ter uma expansão mais forte, tivemos um crescimento próximo de 2 dígitos em saúde, odonto e em pessoas. A distribuição de prêmios vem desde 2014, reduzindo a sua concentração no automóvel, então aí em 5 anos reduziu-se já 5 pontos percentuais. Obviamente que nós não esperamos uma mudança abrupta nesse mix de negócios de um ano para o outro, mas acho que demonstra que estamos fazendo uma expansão desses outros negócios de forma recorrentemente acima, né, da expansão do automóvel. O índice combinado de seguros e o combinado ampliado, que é uma medida que no Brasil é relevante comparar em função da importância do resultado financeiro para o total do resultado, está muito adequado, conforme o Roberto falou, dentro dos nossos objetivos estratégicos. Eu gostaria de ressaltar que o índice combinado que tivemos no segundo trimestre de 2018 e no terceiro trimestre de 2018, abaixo de 92%, foi um resultado excepcional, os melhores resultados em uma década que nós tivemos, e que o resultado atual, que está aí cerca de 2 pontos superior de 93%, ainda é um resultado muito bom para o trimestre, muito melhor, inclusive, do que a média dos últimos 5 anos. Então, nós estamos confortáveis com o nível de índice combinado que nós temos uma margem encaixada, né? E, em geral, quando nós falamos aqui dos produtos da empresa. Falando um pouquinho do resultado consolidado de lucro e de rentabilidade de seguros na página 7, vemos que o resultado tem rodado aí desde 2018, né, mesmo no segundo trimestre de 2019, em torno onde atingimos 19%, contra um resultado excepcional de 24% de retorno sobre capital no segundo trimestre de 2018, mas contra valores que estavam inferiores em função até de uma situação de mercado de compressão de margens, de uma certa forma de guerra de preço em 2016 e 2017. Mas reforça o ponto de que temos aí um uso mais eficiente do capital, né, e uma rentabilidade que nos últimos 2 anos está devidamente encaixada, né, a despeito dos desafios de crescimento. Quando olhamos especificamente produto a produto nos resultados do segundo trimestre e primeiro semestre de 2019, temos aqui uma expansão mais robusta em saúde, vida, e tivemos um cenário mais desafiador para o automóvel e para os ramos alimentares, aqui por questões que nós acreditamos serem mais pontuais, especialmente em ramos alimentares, em função de uma grande competitividade que nós tivemos no empresarial, que teve uma redução de 2%, a qual nós já tomamos as devidas medidas para voltar ao crescimento. Já temos sinalizações de que o segundo semestre será melhor do que o primeiro. Em automóvel, a redução técnica que nós tivemos, apesar da expansão da frota, não foi suficiente. O aumento da frota não foi suficiente para compensar a redução técnica. E, com isso, a redução no semestre ainda foi de 3,2% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Porém, gostaríamos de ressaltar que as frequências que nós estamos vendo hoje, os fenômenos e as tendências não apontam para uma próxima redução. Logo, a contínua expansão de itens, né, deve levar a resultados melhores, crescimento. Obviamente isso aqui não é uma projeção ou nenhuma promessa, mas é a tendência que nós estamos verificando mais recentemente. No resultado dos seguros, e quando a gente olha mais estrategicamente na última década, um dos pontos que o mercado sempre traz de preocupação é a capacidade da companhia de entregar um resultado combinado, né, o final, em ambientes de baixa taxa de juros.
em que pese que nós estamos indo agora já historicamente em índices muito baixos de juros, então a taxa de juros está em índices historicamente os mais baixos dos últimos 30 anos, nós vemos que a companhia aqui, apesar do índice combinado flutuar, né, e nesse período de 10 anos, flutuar bem mais do que o índice combinado ampliado, isso só reforça o fato de que o índice combinado ampliado, ele é uma resultante da gestão integrada de duas equações, da equação operacional e da equação financeira. E, obviamente, em ambientes onde os juros é reduzido, nós tomamos algumas medidas. A primeira é que, obviamente, precisa se entregar um resultado operacional maior, desde ações de precificação, quanto ações de ganhos de eficiência, quais nós vamos mostrar lá na frente, que também temos entregue um resultado muito significativo nos últimos 5 anos. E também de ações de proteção da carteira financeira, para que a gente também trabalhe num ambiente de menor taxa de juros, buscando um resultado financeiro médio, apesar das volatilidades, superior ao índice de referência. Porque também acreditamos que temos sido bem-sucedidos nesses últimos anos, na visão de que um alocador de longo prazo não deve estar alocado na sua maior parte da sua alocação em juros pós-fixados com uma taxa de gestão monetária de curto prazo. Olhando uma perspectiva agora histórica sobre a sinistralidade do automóvel, que eu acho que é uma grande, acho que é uma pergunta recorrente no momento que ela cresce, entender onde que nós estamos. Claramente os números mostram isso, de que a sinistralidade do automóvel no segundo TRI de 2019, ela foi matematicamente superior, né, pode dizer que pior do que o do segundo TRI do ano passado, mas temos que colocar várias coisas aqui em perspectiva. A primeira, como eu já falado, o segundo TRI de 2018 foi um TRI excepcional de sinistralidade. Nós não miramos numa sinistralidade de 51%, 52%. Segundo, quando olhamos todos os segundos TRIs dos últimos 5 anos, né, 5 para 6 anos, nós vemos que ainda estamos, né, numa sinistralidade 2 pontos percentuais inferior à média desses últimos 5 anos. E também melhoramos a sinistralidade em relação ao primeiro TRI de 2019, quando fomos afetados, né, de forma mais intensa, até pela nossa concentração maior no estado de São Paulo, em função das chuvas, que também foram chuvas muito fora da curva, muito fora das previsões e fora do que tem sido histórico de chuvas para esse período. Então temos uma melhoria na margem de mais de 4 pontos entre um TRI e outro TRI. Temos um posicionamento da sinistralidade mais de 2 pontos inferior à média dos últimos 5 anos. Então, em suma, nós estamos confortáveis com o nível de sinistralidade que nós temos hoje, muito alto. Essa não é uma fonte de preocupação para nós nesse momento. Conforme já antecipado pelo Roberto, nós fizemos mudanças no modelo de oferta das 3 marcas de automóvel, né, passando a trabalhar aí com 2 fábricas, né, no fundo 2 produtos técnicos, que é a Porto Seguro e a Azul, mas aproveitando toda a potência de ter as 3 marcas, inclusive de trabalhar com a marca mais valiosa do Brasil hoje, que é a Itaú, a gente mantém esta oferta do Itaú, que pode ser ofertada a partir das preferências dos consumidores e dos corretores e pode ser acoplado a qualquer uma das 2 fábricas. Isto aqui tem a ver com a oferta feita dentro do banco, mas também tem a ver com a oferta que pode ser feita para correntistas em geral, em qualquer canal, especialmente no canal mais importante para a venda de seguro de automóvel, que representa a maior parte, que são os corretores de seguro. Então isso aqui está disponível no nossa plataforma de cotação. Isso aqui busca diminuir a complexidade operacional, ganho de eficiência, aumentar a competitividade, né, quando se reduz o custo, um custo que é pago pelo cliente, isso reduz a competitividade. Simplificamos os processos de contratação e permitimos também coberturas adicionais e mantendo o nível de atratividade para os clientes. Gostaria agora de falar um pouco sobre os ganhos de eficiência. Nós temos um posicionamento de empresa de tipo diferenciação, atendimento. Mas isso
não nos dá a chance de não trabalhar de forma incessante a eficiência. E aqui eu gostaria de deixar claro que esse trabalho não tem a ver com aumentar margem para o acionista tão somente. Ele tem a ver com aumento de competitividade para permitir crescimento, que no fundo é aumento de margem nominal, né? Porque no final das contas toda ineficiência é paga por alguém. Então, eu gostaria de ressaltar, acho que um ponto bastante importante é que, enquanto desde 2015 a inflação acumulada chegou a 21% no Brasil, as nossas despesas administrativas e operacionais totais recuaram 12%. Então é mais 20 contra menos 2. Nós gostamos de mostrar isso numa perspectiva mais longa, de forma a mostrar a coerência, né, dos esforços, que não são esforços isolados ou pontuais de um ano, que no outro ano voltam todos novamente. Nós acreditamos aqui, nós não vamos fazer nenhum movimento abrupto que vá danificar nosso nível de serviço com clientes, o nosso posicionamento estratégico no mercado, mas obviamente que é obrigação nossa melhorar os processos e buscando eficiência, não só porque eles trazem ganhos financeiros e de competitividade, mas porque também o cliente exige uma experiência melhor. E toda ineficiência gera, de alguma forma, uma experiência pior para o cliente e para o corretor de seguros. Então, isso para a gente é muito estratégico. Eu gostaria de dar uma visão estratégica para a questão de eficiência, né? Vou falar um pouco dos resultados de negócios financeiros e serviços. Nós tivemos aí uma rentabilidade que aumentou significativamente, basicamente parte pela expansão das operações de crédito e também pela redução de despesas associadas a negócios que não vinham performando bem, como o principal caso, que é o caso da Conecta, né? Em que pese que as receitas totais aqui, elas reduziram um pouco, isso tem muito a ver com a redução, na verdade com a descontinuidade da operação da Conecta, que gerava receita, mas não gerava resultado. Então, eu acho que, olhando para frente, a gente tem que focar aqui muito mais na evolução das receitas dos principais negócios, como cartão e financiamento, em torno de 8%, e consórcio, em torno de 12%. Falando um pouquinho das aplicações financeiras, que nesse trimestre tiveram uma destacada rentabilidade, em torno de 158 do CDI, gostaria de destacar que o crescimento de 46%, para ser justo, ele tem a ver com uma alocação estratégica voltada para compensar a queda da taxa básica de juros. Isso não é um processo que começou ontem, é um processo que já começa há anos e que está refletido em a gente ter a menor posição histórica da nossa história em pós-fixados, 35%. Isso aqui, muitos anos atrás, foi 70%, 80%. Hoje é 35%, na visão de que, à medida que você tem uma taxa base muito baixa, você precisa fazer uma alocação, não de risco alto, porque nós não temos risco alto, nós temos uma volatilidade histórica que fica em torno de 0,5%, isso não é uma volatilidade alta. Mas, para ser justo, duas coisas. Eu acho que a alocação estratégica feita, ou melhor, três coisas. Segundo, o movimento muito positivo do mercado em vários ativos, inclusive ativos de renda variável, o fechamento das taxas de juros, e também a base de comparação prejudicada em relação ao segundo TRI de 2018, que foi um TRI de bastante dificuldade para ativos de maior risco no Brasil, que fez com que a nossa receita financeira fosse prejudicada, inclusive tendo uma receita financeira negativa em demais aqui, no que está além de seguro e reserva de previdência, que na verdade tem a ver com os títulos que estão na SA, que são principalmente os ativos de maior risco, como principalmente ações, né, e fundos multimercados. Então, quando o mercado ele tem um revés muito grande, esses são os ativos que mais sofrem, e isso aconteceu no segundo TRI de 2018, quando o nosso resultado não foi bom. Então, esse TRI aqui, nós conseguimos já entregar um resultado muito positivo, né, que nos deixa confortáveis também, olhando para frente, em relação à alocação que nós temos vis-à-vis cenário econômico, especialmente cenário de futuro. Por fim, gostaria de destacar um ponto que tem aparecido em alguns
comentários no mercado, essa é uma pergunta importante, que é com relação à taxa efetiva de imposto de renda. Aqui tem alguns fenômenos, né? Parte tem a ver com a diminuição da alíquota CSLL pelo governo, parte com as questões da disponibilidade da Conecta, e uma parte também, e muito importante, com relação a esse mix de receitas financeiras que eu acabei de citar. Nós temos, por uma questão estrutural aqui tributária, na SA, onde os nossos ativos de maior risco estão concentrados, uma taxa de impostos praticamente zero, muito mais baixa do que nas empresas de seguro. Então, quando os ganhos financeiros acontecem nesta empresa, que é a SA, onde basicamente a sua principal receita, quase a totalidade da sua receita é receita financeira, nós temos aí uma taxa efetiva média composta menor na companhia. Quando esta empresa apresenta prejuízo, você não obtém este ganho. E ano passado, no segundo TRI, nós tivemos um prejuízo na receita financeira de cerca de menos 35 milhões na SA. E este ano tivemos um ganho de mais 54 milhões na SA. Por uma razão simples, os ativos de renda variável performaram muito mal no segundo TRI de 2018 e performaram muito bem no segundo TRI de 2019. Então, esse fenômeno de onde a receita financeira é gerada, ela afeta a alíquota média de impostos. Inclusive, todas as vezes que nós tivermos, né, um resultado financeiro dos ativos de maior risco, ações e multimercados, negativo, a taxa de impostos vai subir. Porque, na verdade, eles estão alocados numa empresa que paga, né, menos impostos pela sua própria configuração societária. Então, esse é um ponto que nem sempre fica muito explícito, né? Então, gostaria de dar luz a essa questão que tem surgido aí no mercado. Bom, vou indo para o slide 16 e comentando um pouco sobre a rentabilidade. Temos mantido uma rentabilidade de 18% acima, né? Desde o segundo TRI de 2018. O primeiro TRI de 2019 foi o mais difícil, foi 17,6%, arredondando da 18%, né? E conseguimos aumentar o lucro líquido total aqui, entre resultados do resultado financeiro e resultado operacional, em cerca de 14%. Então, nós continuamos tendo uma expansão de lucratividade, né, e uma expansão também de lucro, né, entre aqui a comparação com o segundo TRI de 2018. Nos resultados consolidados, quando nós olhamos no ponto de vista mais estratégico, e voltamos praticamente aqui uma década, acho que demonstra a robustez do resultado da empresa a despeito de diferentes cenários econômicos, cenários microeconômicos de competição no setor e mesmo nível de taxa de juros. Né? Mas é fato que temos aqui algumas ciclicidades, então em alguns anos muito ruins, alguns segundos trimestres ruins, abaixo de 12%, como foi em 2011 e 2016, mas são trimestres raros, e na maior parte nós temos aqui um resultado histórico muito acima do custo de capital e, em particular, se expandindo, né, para níveis acima de 20%, com uma certa solidez, né, 20% para cima, até em função não só da expansão do lucro, mas também da alocação de capital mais eficiente. Nós fizemos, inclusive, ano passado, uma distribuição recorde de dividendos, né? Temos buscado, à medida que é possível, fazer distribuição de dividendos que otimize a nossa estrutura de capital. Isso ajuda também na expansão aqui do retorno sobre capital. Bom, isso que nós gostaríamos de apresentar, conforme temos feito os principais números do semestre e dos anos, e abrir